Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui vou trazer as apostas para esse domingo da NBA, tá bom? Dia 3 de novembro. Então vamos lá, só antes de tudo solta aí a intro. Vamos lá então. Hoje tem basicamente três jogos, que é Detroit e Brooklyn Nets, Orlando Magic e Dallas Mavericks, e também vai ter Atlanta Hawks e New Orleans Pelicans, tá bom? Eu queria destacar que eu adaptei um pouquinho o formato das apostas que eu estou montando e principalmente os filtros para montar as apostas. Eu estou fazendo o seguinte agora. A linha base que eu pego aqui, meu critério está sendo o seguinte: todas as linhas que eu selecionar, a variação tem que ter batido nos últimos três jogos. Então, por exemplo, 5 assistências do Schroeder, o que isso significa? Nos últimos três jogos dele pelo Brooklyn, ele deu pelo menos 7 assistências, tá bom? E aí na variação, lógico, eu pego a de 7 assistências e vai estar pagando mais. Então vai ter a linha base, a variação, e aí na variação da variação eu não uso estatística, eu vou pelo que eu acho que eu acho que o jogador possa conseguir fazer, tá bom? Então só na variação da variação, que é algo que é mais intrínseco, algo que é mais do meu pensamento. A principal aqui e a variação são coisas que nos últimos três jogos bateram. Isso é um fato, tá bom? Então a chance de bater nesse jogo daqui, de acordo com a estatística, é alta. Dificulta um pouquinho porque são muitas coisas ao mesmo tempo, mas dá pra acontecer, beleza? Então vamos lá, eu basicamente montei a lista, a variação dela, a variação da variação e também peguei resultados, mas como são três jogos, é uma odd bem baixa em relação a resultados, né? Em relação ao comum que eu trago aqui. E aí no final aqui eu faço o feedback de como é que foi o desempenho ontem. Então vamos começar pela lista base. Em Detroit e Brooklyn, duas equipes que na teoria são das mais fracas dessa NBA, mas que começaram com jogadores interessantes e que vêm fazendo jogos relativamente disputados. O Brooklyn conseguiu vencer do Memphis, deu trabalho para o Denver. O Detroit já venceu um jogo nessa temporada. Duas equipes que, assim, no Detroit, o Ken Thomas começou bem, o Cameron Johnson é bom jogador, o Finney-Smith pegando alguns rebotes, o Schroeder, principalmente, que eu gosto muito. E no lado do Detroit, o Cunningham, como sempre, sendo o principal jogador, se reforçou bem, trazendo o Tim Hardaway, que era reserva no Dallas e está tendo um papel importante no Detroit. O Tobias Harris pegando alguns rebotes importantes. O Ivey também é bom. Então, assim, é um Detroit que tem jogadores até que interessantes, tá bom? Pode ir melhor do que foi a temporada passada. Até porque ir pior é difícil. Enfim, as linhas selecionadas: 5 assistências do Schroeder, 3 rebotes do Finney-Smith, 15 pontos do Cunningham, 5 rebotes do Tobias Harris, Tobias, chama aí como quiser, 3 rebotes do Cunningham, aí uma de 3 do Tim Hardaway, uma de 3 do Cunningham, uma de 3 do Ivey. Aí eu não usei nada em Atlanta Hawks e New Orleans Pelicans, não teve nenhuma linha que a variação dela bateu nos últimos três jogos, tá bom? Teve algumas que chegou perto, tipo rebotes do Zion Williamson, era a linha de 7 rebotes ou 5, se eu não me engano. Bolas de 3 do Trae Young, mas a variação bater nos últimos três jogos, não. Então eu não usei nada naquele jogo, tá? Aí Orlando e Dallas vai muito pro Suggs e pro Kyrie Irving. Os dois vêm de jogos muito bons, tá bom? Então, 3 assistências do Kyrie Irving, 5 rebotes do PJ Washington, 2 de 3 do Kyrie Irving, 10 pontos do Suggs, 3 assistências Suggs, 3 rebotes Suggs, beleza? Bateu esse daqui, usando esses dois jogos, vira R$ 5. E aí fica o lembrete de todas essas linhas bateram nos últimos três jogos, e a variação de todas essas linhas também bateram nos últimos três jogos, tá? Aí agora a gente vai para a variação que, de novo, que nem eu falei, todas essas linhas selecionadas bateram nos últimos três jogos, beleza? Então 15 pontos Suggs, 5 assistências Suggs, 5 assistências Curry Irving, 7 rebotes PJ Washington, 5 rebotes Suggs, 3 cestas de 3 do Curry Irving, isso é o mod 26. E no jogo do Detroit, que é o mod 46, 20 pontos do Cunningham, 7 assistências Schroeder, 7 rebotes Tobias Harris, 5 rebotes do Cunningham, 5 rebotes Finney-Smith. Nos últimos três jogos, o Finney-Smith ficou cravado com 5 rebotes, nos três, tá? 2 de 3 do Tim Hardaway, 2 de 3 do Cunningham, 2 de 3 do Ivey. Bateu, virou 800 e pouco, tá bom? Então esse daqui bateu nos últimos três jogos, todas as linhas selecionadas. Vamos ver como é que vai ser o desempenho hoje. O bom é que como eu só usei dois jogos,
a chance de bater aumenta, porque são poucas variáveis. Tem variáveis dentro dos jogos, né? Porque são muitas linhas selecionadas. Mas a gente não depende de vários jogos. São basicamente dois. Que nem eu falei, em Atlanta Hawks e New Orleans Pelicans, não usei nenhuma linha. Aí a variação da variação, que aqui sim, são coisas que não são estatísticas, são coisas que, assim, é uma linha acima da variação, né? Aí agora a variação da variação. É, é uma linha acima de coisas que, assim, não necessariamente aconteceram nos últimos três jogos, mas que eu olhei e falei, putz, é algo bem plausível e eu acho que é algo que dá pra acontecer. É difícil só você ver pela odd, mas são as linhas que, baseada na variação que eu trouxe na lista anterior ali, eu pego uma linha acima das que eu gostei, tá bom? Das que eu mais gostei. Então, 25 pontos Cunningham, 10 assistências do Schroeder, sempre tá ficando ali com 7, 8. Contra o Denver deu 14, tá bom? O Tobias, 10 rebotes. Se eu não me engano, nos últimos 3 jogos, em 2, ele pegou pelo menos 10. 3 de 3 do Cunningham. Se ele fizer 25 pontos, a tendência é ele bater isso daí tranquilamente. 3 de 3 do Tim Hardaway. Mesmo quando ele vai mal, que eu vi no último jogo, eu acho que ele fez 7 pontos. Ele fez 2 de 3, então é um cara que arremessa muito de fora. E o Ivy também vem numa média alta de pontos e normalmente também faz algumas de 3, beleza? Então, ó, de 350. Talvez o mais difícil seja os 10 rebotes e 10 assistências Schroeder, tá bom? E também vale destacar que 3 cestas de 3 para 3 jogadores do mesmo time, talvez não seja tão fácil. Mas até por isso é uma odd de 350. Aí a do Orlando e Dallas, eu fui muito no Suggs e no Kyrie Irving, tá bom? Então 20 pontos Suggs, 7 assistências Suggs, 7 assistências Kyrie Irving, 10 rebotes PJ Washington. O Gafford, que poderia disputar com os rebotes do PJ Washington no time do Dallas, tem uma minutagem muito baixa. Eu chego a ficar impressionado com a minutagem tão baixa do Gafford. Derek Lively tendo muito mais minutagem do que ele em relação nessa competição por posição, né? Por mais que o Live ele seja reserva de início. Enfim, 7 assistências Kyrie Irving, 10 rebotes PJ Washington, 7 rebotes Suggs, 4 de 3 Kyrie Irving. Bateu essas duas linhas aqui, ó de 350 e ó de 800, vira 210 mil. É difícil, lógico, mas tudo isso nos últimos jogos ficou próximo, tá bom? Porque, que nem eu falei, na variação, tudo isso daqui bateu nos últimos jogos. Aí nessa variação da variação, eu tirei algumas que eu não confiava tanto no jogador, não gostava tanto da linha. Deixei as que eu mais gostei numa linha acima, né? Na variação da variação. Então, repetindo. Na linha base, na primeira que eu trouxe, bateu em todos os jogos. Nos últimos três, tá? Esse é a margem que eu tô pegando. Na variação, bateu nos últimos três jogos também tudo. E essa variação da variação são coisas que nos últimos três jogos ficou muito perto, pelo menos. Algumas vezes bateram, em alguns casos, a maioria, eu acho. Mas em todos ficaram muito perto, tá bom? E é isso. Aí só pra fechar resultados eu nem ia pegar, tá bom? Principalmente por causa desse jogo do Dallas. Aqui o Brooklyn vence do Detroit, o Pelicans vence do Atlanta Hawks. E aí eu não ia pegar do Dallas porque é uma linha que tá pagando só 1,30. Mas eu fui no Dallas, joga em casa, tá bom? E aí por isso eu fui no Dallas. Até o Orlando jogou ontem também, perdeu pro Cleveland. É, Aliás, o Cleveland eu acho que ganhou do Bucks, né? Enfim, alguma coisa assim, tá bom? É, e enfim, eu tô nesses resultados, são os que eu acho que vão acontecer, beleza? E é isso. São só essas quatro apostas pra hoje, beleza? E aí o feedback de como é que foi ontem, cara, muitas ficou muito perto, tá? Dos resultados, o Memphis venceu do Philadelphia, o Cleveland venceu do Bucks, o Warriors venceu do Houston Rockets e o Minnesota, cara, que era a odd mais baixa, perdeu pro Spurs. Perdeu pro Spurs. Eu falei, eu até, quem quiser, olha no vídeo. Eu falei, qualquer uma das duas equipes tinha valor, tá bom? O Minnesota é um time mais completo, é um time que no geral é melhor. Mas o Spurs começou muito bem com o Chris Paul, vem numa fase muito boa, o Chris Paul, com muito aproveitamento de bolas de três muito alto. Aqui teve a linha que eu peguei, acho que de 4 cestas de três que ele fez, por exemplo, uma linha bem alta, né? Em relação à odd média dele. Aí nas listas, ó, em Sacramento e Toronto, ficou por 10 rebotes do Porto, na linha base. No jogo do Memphis e do Philadelphia bateu. E no jogo do Boston e do Charlotte bateu. Então essa linha base aqui ficou pelos 10 rebotes do Porto. Eu não sei quantos que ele fez, tá bom? Mas essa era a linha base, que nos últimos 3 jogos ele tinha cumprido. Lembrando, aqui, até ontem eu tava selecionando as linhas de que tipo. Essas linhas bateram nos últimos 3 jogos e a variação
teria batido em pelo menos duas. Eu aumentei o critério para a variação ter batido nos 3 jogos. Então, por isso que, a partir de agora, a quantidade de linhas selecionadas, a tendência é ser um pouquinho menor. Não muito, porque a maioria deve continuar, mas, por exemplo, aqui eu teria selecionado o quê? Umas 10 linhas? Provavelmente ia ter caído para umas 6. Porque justamente seria uma margem maior para ser selecionada a linha. No jogo do Boston, na variação, ficou pelas 2 de 3 do Miles Bridges. No jogo do Memphis, ficou pelos 5 rebotes do Caleb Martin, que era bem de boa e ele não fez, né? Tinha batido nos últimos 3 jogos essa linha, dessa vez não veio. No jogo do Sacramento e Toronto, ficou pelos 15 pontos Poto e 13 rebotes Poto. Então não ficou longe, era uma linha bem alta, ó. 7 vezes 15, 70 e 105. 105 vezes 86, meu irmão, essa odd é pra uns 10 mil, cara. E ficou pelo Potel, que não fez os pontos e os rebotes que vinha fazendo regularmente. 5 rebotes que era de boa do Caleb Martin. E uma cesta de 3 do Miles Bridges. Então, uma hora eu vou acertar, cara. E na NBA isso é bom porque, assim, é regularmente e aí é muito estatístico isso, cara. Porque futebol entra muitas variáveis. No futebol eu não olho só pra estatísticas, tá bom? Eu olho pro desempenho do time, eu olho pra se é mandante, se é visitante. Lógico, na hora de pegar resultados na NBA também. Mas na linha dos jogadores da NBA, é puramente estatística que eu vou. Porque o cara joga um dia, no dia seguinte joga de novo. Aí às vezes joga um dia, descansa outro, joga de novo. Não dá nem tempo do cara de criar toda um imbróglio em volta da partida, nada, cara. Então é muito. Toda hora jogando regularmente, a tendência é manter um padrão. No futebol, não, né? É um jogo aqui, aí descansa pelo menos 2, 3 dias, aí sim vem outro, e vem todo é, um histórico em volta da partida, e aí vai pro cenário de zebras, enfim. E aqui na NBA, não. Eu só vou no retrospecto recente do jogador. É puramente estatística aqui, a não ser na variação da variação e dos resultados. Resultados é o que eu acho, e eu vou analisar o odd também. E na variação da variação é a linha que eu simplesmente gostei. Agora, essas listas principais e a variação é puramente estatística. Bateu nos últimos 3 jogos e acabou. Não tem o que contestar. Aí aqui, ficou pelos rebotes do De'Aaron Fox na outra lista, né? E pelos rebotes do Caleb Martin também. Beleza. Aí aqui teria batido. Aqui ficou pelos rebotes de novo do Caleb Martin. Aí na outra lista, em Minnesota e Spurs, ficou por 5 assistências do Julius Randle. Era uma odd de 8,50, tudo bateu. Menos as 5 assistências dele. No jogo do Houston Rockets e Warriors, eu assisti até o intervalo. E o Jalen Green não jogou nada, cara. Nossa, tava bizarro, cara. O Houston foi amassado no primeiro tempo. Eu dormi e eu acordei quando o jogo acabou. Eu vi que o Houston encostou, levou o jogo até pra prorrogação. Eu não assisti nada disso, eu tava dormindo. Mas no primeiro tempo inteiro que eu assisti, o Warriors amassou o Houston, cara. Abriu uma margem muito grande. Em vários momentos tava o time inteiro reserva do Houston jogando só, às vezes, o Van Vliet. Depois o Jalen Green teve uma minutagem maior. Mas forçando jogada individual, errando bola de três, errando tudo. O Jalen Green não jogou nada. Enfim. E no Cleveland teria batido também. Então ficou pelo Jalen Green, que não jogou nada. E as assistências do Julius Randle, que o resto tudo tinha. Olha o tanto de linha que bateu. Ficou só pelas assistências do Julius Randle. Aí a variação ficou pelos pontos do Mobley. Aqui ficou mais longe, tudo em torno do Houston, que fez uma partida ruim. E aqui, que era muitas linhas, aí sim a tendência era ter mais tropeços, né? Naturalmente era maior de 1.000, não seria tão fácil. O Edwards dessa vez não converteu tantas bolas de três. E aí aqui o que bateu nos últimos 3 jogos das variações, né? Ficou pela bola de três do Edwards e pelas bolas de três do Jalen Green, que fez um jogo ruim. Aí na outra lista, aqui no jogo do Clippers e Oklahoma, ficou só pelos 15 pontos do Harden. Cara, esse time do Clippers só tem o Harden, o Zubat e o Norman Powell. E o Harden não fez 15 pontos, cara. Aí fica difícil. Aqui no jogo do Denver ficou pelos 15 pontos do Aaron Gordon, vindo de uma sequência espetacular, dessa vez ficou abaixo. No jogo do Phoenix bateu as linhas. No jogo do Miami e do Wizards ficou pelos pontos do Jovic e as assistências do Tyler Hero. Eram linhas bem de boas, 5 pontos e 3 assistências, e não cumpriram. Aí na variação aí ficou mais longe, né, nesse jogo do Miami que tinha muitas linhas. Aqui no jogo do Fênix, o Devin Booker não fez 3 cestas de 3. O Gordon ficou abaixo, como eu falei. E aqui principalmente o Harden, né? Também não foi tão bem dessa vez. Aí as linhas das variações que tinham batido nos últimos 3 jogos, do Oklahoma bateu, do Wizards e Miami ficou longe, né?
Enfim. Aí aqui era a última, que era a variação da variação que bateu nos últimos três jogos, né? O Chris Paul, que nem eu falei, foi muito bem. E o Anthony Edwards e o Jordan Poole dessa vez, não tanto, tá bom? Mas esse formato de aposta eu não vou mais usar, que nem eu falei. Eu vou fazer a linha base que bateu nos últimos três jogos. A variação também tendo batido nos últimos três jogos, né? Aí a variação, que nem eu falei, tendo batido nos últimos três jogos todas as linhas selecionadas. E a variação da variação, sim, que vai pra algo mais intrínseco, algo que, tipo assim, eu gostei da aposta, eu vou nela, entendeu? Tipo isso. É... E é isso, né? No geral, que nem eu falei, são poucas linhas hoje, eu só usei esses dois jogos. Do Orlando e Dallas, Detroit e Brooklyn. E aí dos resultados. É, E é isso, tá bom? Lembrando, eu vou trazer aqui regularmente as apostas da NBA. Eu acho que amanhã, na segunda, vai ter muitos jogos, porque eu acho que na terça. Não sei se é segunda ou é terça que não vai ter nenhum jogo por causa das eleições nos Estados Unidos. E aí sim eu não vou trazer vídeo nesse dia porque não vai ter jogo. Se tiver jogo, vai ter vídeo aqui no canal com as apostas, tá bom? E aí, de novo, esse vai ser meu critério. É Na lista base, essas linhas terem batido em todos os jogos e a variação delas também, dos últimos três. Aí na variação, tendo batido nos últimos três jogos todas as linhas. E aí sim, na variação da variação, vai pro que eu achei, que eu gostei da linha, que eu gosto do jogador, que eu acho que é algo bem plausível de bater. Tá bom? E é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Esse é o único vídeo aqui pra hoje. Eu tava vendo, o próximo vídeo que eu devo postar aqui no canal deve ser da Champions, que é na terça, mas eu tenho que esperar acabar essas rodadas do futebol europeu. Eu acredito que ainda hoje, talvez amanhã, eu já comece a montar pra trazer no canal, talvez já amanhã na segunda ou até mesmo na terça. Eu tenho que ver que essas linhas de NBA às vezes eu não vou ter tempo de montar, porque é a que eu mais gasto tempo, porque, que nem eu falei, é puramente estatística. Eu tenho que olhar jogador por jogador, olhando a linha média de odd, pagando pelo menos 1,10 deles, de jogo por jogo, cara. Então, como tem três jogos, é de boa de eu montar, se fosse durante a semana. Mas vai ter dia que vai ter 10 jogos, 15 jogos, e aí eu analiso jogador por jogador, no retrospecto dos últimos três jogos, de cada uma das equipes. E aí demanda tempo. Então, não sei se eu vou conseguir trazer regularmente todos os dias quando tiver jogos, mas eu vou buscar trazer regularmente, tá bom? Não posso prometer nada, né? Não sou presidente pra prometer alguma coisa, mas eu vou tentar. Eu tentei! Foi mal. Foi um impulso. Enfim, valeu e falou.